Rubem, a gente sabe que o que se chama hoje de ciência moderna, ela vai surgir lá pelo século XVII com Galileu Galilei, né? Perfeito. Tanto é que Galileu Galilei, ele é considerado o pai da ciência moderna porque ele cria o chamado método científico, né? Ele observa o fenômeno, ele experimenta e vai equacionar. Porque para Galileu, eu já disse isso, a matemática ele é o alfabeto com que Deus criou o universo. Eu estou falando de século XVII. Ciência moderna. Ciência moderna. Por que eu dei esse salto? Porque eu quero saber qual é a importância da Biblioteca de Alexandria nas ciências, na ciência em geral. Perfeito, Nonato. A Biblioteca de Alexandria ela não foi a primeira, Nonato. Já existiam outras bibliotecas, por exemplo, na Babilônia, na Pérsia, mas essas bibliotecas anteriores elas não se comparam à Biblioteca de Alexandria. A grandiosidade, a musculatura, a expansão da biblioteca e o significado. A Biblioteca de Alexandria, Nonato, ela é reputada até hoje, ela tem a reputação de ser a primeira biblioteca na história do nosso planeta, na nossa história do Homo sapiens, a tentar sistematizar o conhecimento. Certo. É isso, Nonato. Seja o conhecimento literário, seja o conhecimento científico, seja o conhecimento, por exemplo, de botânica, de matemática, de física. Então, neste aspecto, a Biblioteca de Alexandria, ela traz essa reputação. A sistematização. A sistematização, por exemplo. Foi como disse que o Euclides fez. Isso. Ele vai sistematizar a matemática na sua obra, os 13 elementos. E não tenha dúvida, na verdade, que ele teve como base documentação e estudos da Biblioteca de Alexandria, com certeza. Se você pegar também, Nonato, os primeiros administradores ou diretores da biblioteca, como o Zenódoto, o Calímaco, o Eratóstenes, que foi diretor também da biblioteca, esses homens, além de amar a ciência, além de amar a literatura, foram eles que tentaram, já na época, sistematizar esse conhecimento, colocando os papiros separados por categoria, colocando etiquetas. Então, acho que a importância da biblioteca ela reside nesse fato aí. De tentar sistematizar lá atrás o conhecimento de uma época, daquele período. Isso é fundamental. Teve um momento que eu falei de Hipátia, você franziu a testa aí, eu acho que eu falei alguma besteira. Não falou não, Nonato. Então, não sei, você quer falar alguma... Tem um detalhe. Como eu falei ainda há pouco, Nonato, o processo que leva à destruição total de Alexandria não pode ser visto somente em 48. Certo. Com o incêndio de Júlio César. Vamos pensar 3 momentos rápidos, Nonato. 270 depois de Cristo, Aureliano já baixa uma série de decretos perseguindo templos pagãos. Aí já dá para você perceber que no século III, os imperadores romanos praticamente já estão ensaiando o quê? O cristianismo. Aproximadamente em 385, Nonato, já no século IV, né, no imperador Tibério, ele simplesmente baixa um decreto dizendo que todos os locais onde impera conhecimento pagão deve ser destruído, deve ser queimado. E justamente em 385, o patriarca da Igreja Católica em Alexandria era justamente o Teófilo. O que o Teófilo faz? Sendo patriarca, ele manda destruir parte da literatura que estava na Biblioteca de Alexandria. Milhares de papiros foram perdidos, infelizmente. E o último momento é justamente da Hipátia. O aluno ele tem que ter cuidado, né? O amante da literatura, da arte, da ciência, ele tem que ter cuidado. A morte da Hipátia em 415 foi uma turba de cristãos que descarnificaram, Nonato. Pegaram ela depois de morta, arrancaram a cabeça, arrancaram os braços, queimaram. Mas o que os historiadores dizem é que existe algo político por trás, Nonato. Que interessante. Né? A Hipátia, ela era uma matemática, ela era uma filósofa. Uma mulher muito bela. E mulher, naquele mundo falocrata, dominado, né, pelos homens, a Hipátia, na verdade, era algo assim, completamente sui generis. Então havia uma briga em Alexandria entre o prefeito, o Orestes, não é isso? E o patriarca, que era o Cirilo. Eles não se suportavam. Então, onde a Hipátia entra? A Hipátia dava conselho, Nonato, para cientistas, de todos os calibres que você possa imaginar. Era uma filósofa, uma estudiosa de Platão. Ela ficou ao lado de quem? Do prefeito. Dizem os fofoqueiros que ela era amante do prefeito. Isso em algum canto. Isso, nós temos essas curiosidades aí. Ela tinha um certo caso com ele. Mas o que nós sabemos de fato é que a Hipátia, ela assessorava intelectualmente o Orestes. Então a questão foi política. A questão é política, mais do que religiosa. Foi o que o Cirilo fez.
O Cirilo chamou os cristãos. Interessante, Nonato, que o aluno pensa que bruxa só tem na Idade Média. Ela foi acusada de bruxaria, porque ela era pagã. Na verdade, a Hipátia era pan-helênica. Ela é uma herdeira também do pensamento de Alexandre. Alexandre não ficava só numa religião. Como ele, na verdade, andava o império todinho, ele tinha esse costume. Agora, entendeu? dizem que o Cirilo, como é? O Cirilo. O Cirilo é o patriarca de Alexandria. Dizem que ele tinha tanta raiva da Hipátia, Muita raiva. que ele mandou apagar o nome dela. Perfeito, foi. E durante muito tempo na história, ninguém soube. Ninguém da Hipátia. soube. É Só isso mesmo. muito tempo depois que escreveram um romance que falava sobre Hipátia, que voltaram a estudar. Mas está sobre ela. correto, Nonato. É Faz isso mesmo. parte das fontes da nossa história. Então, o que acontece? A morte da Hipátia em 415, ela está ligada mais às questões políticas do que às questões religiosas. Então, quem citou o povo... Intolerância, né? Intolerância. Quem citou o povo foi o Cirilo. E detalhe, ele continuou sendo o patriarca e passou a administrar o Egito por muito tempo depois da morte da Hipátia. Agora sim, os historiadores dizem que a pedra sepulcral, né, a pedra que mesmo acabou, foi em 642, né, quando o segundo califa, né, do Império Islâmico... Vou te cortar de novo. Tá. Eu li em algumas fontes também que eles colocam muita culpa em árabes sobre a destruição da Biblioteca de Alexandria. Mas aí tem um detalhe interessante, Nonato. Em 642, nós já temos o Omar. O Omar é o segundo califa. O primeiro foi Abu Bakr, que era sogro, né, do Maomé. O califa Omar, ele dá ordem para que os generais dele eliminem todo e qualquer tipo de papiro que não seja fiel ao Islã. Sabe o que ele fez, Nonato? Os registros históricos que chegaram até nós dizem uma coisa muito interessante. Havia, só em Alexandria, né, e parte do Egito, havia aproximadamente 4.000 casas de banho, Nonato. Sabe o que foi que esquentou a água dessas casas de banho? Os papiros. Olha só. Infelizmente, que foram queimados em 642. Sabe o que se perdeu de conhecimento? E detalhe, só para queimar, Nonato, o que ficou dos papiros foram 6 meses. De tanto papiro que tinha. Aí sim, aí a gente coloca, como eu falei ainda há pouco, a pedra sepulcral na história de Alexandria. Mas eu queria palavras finais aí, para os alunos que vão fazer a prova do Enem. Perfeito. Professor Rubens Soares sempre fala para os seus alunos, nas aulas, fora das aulas, não é isso? Puxando a brasa para a minha sardinha, né, Leonardo? Eu acho que ciências humanas é fundamental, o aluno não deve desprezar as ciências humanas, ela é uma base para repertório cultural, para uma boa redação, não é isso? E o resto é estudar, matemática, física, a química é conhecimento. E um detalhe interessante, Leonardo, que eu gosto de falar, não puxando o saco, mas eu levo muito a sério aquela frase do Enem, né? Uma coisa mais ou menos como um teste para a vida, um ensaio para a vida. Certo. Porque se a gente perceber, o aluno sai do terceiro ano ou do cursinho com um cabedal de conhecimento muito forte. Coisa que muito nós grande. não tivemos lá quando nós fizemos vestibular. Então sempre eu falo para o meu aluno isso, aproveita os mestres que você tem, aproveita todo esse cabedal para usar não só na prova, mas para a vida de vocês. Eu queria fazer um convite aqui para ti. O convite é o seguinte, você sabe que a maçã expulsou o homem do paraíso. A maçã que caiu na cabeça de Newton fez o homem unir de novo a terra ao céu, com a lei da gravitação universal. É a segunda maçã da história. A terceira maçã da história foi um cara chamado de Alan Turing, que ganhou a Segunda Guerra Mundial sozinho. Foi ele que decifrou a máquina Enigma dos alemães. Perfeito. Ele foi um herói na Segunda Guerra, mas ele foi, digamos assim, esquecido. Ele foi perseguido porque ele era homossexual. Fizeram com que ele tomasse remédio, porque diziam na época que o homossexualismo era uma doença. E tinha ele que ser tomou tratada. tanto hormônio que os seios dele cresceram e ele pega uma maçã, é a terceira maçã da história. Ele molha no cianeto, ele morde e morre. Essa maçã mordida, ela foi usada, segundo a lenda, por Steve Jobs, que era um apaixonado por Alan Turing. Por isso que o símbolo é a maçã mordida. Eu não sabia. Da Muito legal. Então são as 3 maçãs. O meu convite, a gente vai fazer aqui mais uma entrevista sobre a vida do Alan Turing e como ele ganhou a Segunda Guerra Mundial sozinho. Assunto fundamental. Tá fechado? Tá fechado. Obrigado Um abraço, pelo gente. convite.
Não esqueça, canal do Professor Rubens, Saber Saber História. Segue lá. Segue lá. Um abraço, gente. Um abraço. Até logo.